Olá, estão no ar mais uma edição do MNTV News. O engenheiro de reservatórios e especialista em petróleo e gás, Alves Lampião Júnior, defendeu o reforço da preparação técnica e da capacidade da conformidade das empresas moçambicanas para integrarem a cadeia de valor de grandes projetos de energia. A posição foi apresentada durante o CCMUSA Executive Sunset, iniciativa da Câmara do Comércio Moçambique-Estados Unidos, que reuniu empresários e executivos de vários setores para debater oportunidades de negócio e investimento. O encontro decorreu recentemente em Maputo, num contexto de expansão dos projetos de petróleo e gás no país e de maior pressão para a participação do empresariado nacional na cadeia de valor dos hidrocarbonetos. Eu vou dar uma visão rápida. Alves Lampião sublinhou que o acesso das empresas moçambicanas ao setor depende da capacidade efetiva de execução e não apenas da legislação. Já existe a lei de conteúdo local, mas a lei não pode servir de amuleto para que nós não nos preparemos, porque a grande ratoeira com as multinacionais existe a lei, então eu hei de entrar porque sou moçambicano, mas as multinacionais não funcionam bem assim. Elas têm uma pujança muito forte, e não é só com Moçambique, em toda a parte do mundo, que se elas perceberem que as empresas moçambicanas não estão a entregar valor, não estão a entregar competência, elas vão pôr o país a discutir de novo lei. Então, esse é o grande diferencial que a indústria do óleo e gás tem a nível internacional. O especialista explicou que as multinacionais recorrem a empresas EPC para estruturar os processos de contratação, o que exige maior organização e competitividade das PMEs nacionais. Referiu ainda oportunidades em áreas como logística, automação e segurança operacional. EPC são as empresas que são contratadas pelas multinacionais para gerirem todo o processo de contratação. Por exemplo, a Total, todo o processo de contratação, seleção das pequenas e médias empresas competentes, ela não vai fazer por si, ela vai entregar a Tecnip. Então, é mais fácil tu desenhar o teu portfólio e ir direto ao Tecnip do que ir à Total, porque elas trabalham com EPC, empresas grandes de contratação, não é? E soluções digitais, as únicas soluções digitais mais prováveis de entrar é no setor de automação de segurança, porque todo o sistema de produção, eles funcionam com tecnologias como P3 para simulação de reservatórios, para encontrar tendências, ver se tem gás ou se não tem gás, qual é a pressão que está a sair. Mas o empresariado pode entregar automação de segurança, automação de equipamentos. Então, precisa saber que tipo de software vai criar. O engenheiro Alves destacou que o setor do petróleo e gás atravessa um momento de expansão com diferentes fases de desenvolvimento em simultâneo, desde a exploração à produção, envolvendo projetos como o Coral Sul e futuras operações associadas ao Coral Norte e à bacia do Rovuma. A indústria ela divide em 3 fases, como falamos da outra vez, e estamos sempre, todo mundo já ouviu falar do upstream, que é a fase de desenvolvimento, exploração e produção. Quando se fala de exploração e produção, não estão a falar de momento em que sai o gás, mas é a exploração de tudo que é informação para perceber qual é o reservatório, quais são as capacidades que há. E em Moçambique, graças a Deus, temos as 3 fases já acontecerem. Temos a upstream, que é a fase em que a Total está neste momento, que é a fase que a Coral Norte também está neste momento, que vai começar a fazer furos no final deste ano, que há oportunidades também nessa fase, mas também temos a fase do downstream, em que já o Coral Sul já começou. Ainda no mesmo evento, o presidente da Câmara de Comércio de Moçambique, Lucas Chachine, considerou importante reforçar a cooperação entre câmaras empresariais para aumentar a competitividade do setor privado nacional. No encontro, defendeu a aproximação dos empresários moçambicanos ao mercado norte-americano, aproveitando oportunidades ligadas aos recursos naturais, ao gás natural e aos minerais críticos. Queremos aprender, queremos saber como é que os americanos conseguem, em pouco tempo, ter grandes empresários. Chegaremos lá um dia. Com aquilo que temos, minerais críticos, terras raras, gás, longa costa. Eu penso que, honestamente, a par desses grandes grupos dos petróleos, se calhar
e nos focarmos como é que nós podemos, com os americanos, desenvolvermos a nossa pequena e a média empresa. O responsável reconheceu os desafios da internacionalização das empresas nacionais, mas considerou que Moçambique reúne condições para atrair mais investimento e fortalecer as relações comerciais com os Estados Unidos. O presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos considerou a aprovação da Lei do Conteúdo Local, da Lei de Minas e da Lei dos Petróleos um passo importante para reforçar a participação do setor privado nacional nos grandes projetos de investimento. Segundo o responsável, a nova legislação cria oportunidades para as empresas moçambicanas, mas exige maior preparação e capacidade competitiva para responder às exigências da indústria. Conteúdo local não é apenas um passaporte que conduz as PMEs moçambicanas a usufruírem de oportunidades nas IOCs ou nos grandes projetos. É um instrumento que serve como uma alavanca, mas por detrás disso temos muito trabalho para ser realizado para que efetivamente as empresas moçambicanas possam estar em altura de competir com outras empresas de outros países. A Sisimusa anunciou ainda uma missão empresarial aos Estados Unidos da América destinada a aproximar empresários moçambicanos de empresas integradas na cadeia de valor do petróleo e gás. Porque a ideia é colocar o setor privado moçambicano a interagir com aqueles que têm estado a fazer há mais de 10, 20 anos, para que possamos compreender, acima de tudo, a complexidade dessa indústria e relançar possibilidades de joint ventures com empresas moçambicanas. A reforma fiscal e a lei do conteúdo local estão a ser apontados como fatores-chave para o reforço do ambiente de negócios em Moçambique. No entanto, os empresários e especialistas alertam que estas oportunidades exigem maior preparação do setor privado para garantir uma participação efetiva em grandes projetos, sobretudo no petróleo e gás. O alerta foi deixado durante o CCMUS Executive Sunset, que reuniu empresários e representantes institucionais em Maputo. Foi extremamente positivo. O presidente do Conselho de Administração do Nedbank considera que o encontro permitiu abordar temas com um impacto direto no futuro da economia nacional, com destaque para a reforma fiscal e para oportunidades associadas à indústria do petróleo e gás. Segundo Manuel Gameiro, a apresentação realizada pelo Clube de Petróleo trouxe uma reflexão importante sobre o potencial do setor e sobre a necessidade de o empresariado nacional se preparar para responder às exigências dos grandes projetos. A questão do impacto das oportunidades decorrentes da indústria do óleo e gás feita pelo Grupo de Petróleo também foi feita de uma forma bastante abrangente e chamou a atenção igualmente para a necessidade de nos prepararmos. O apresentador foi focando oportunidades que irão surgir deste processo da indústria do óleo e gás, mas ao mesmo tempo enalteceu e vincou com muita veemência a necessidade de o setor empresarial preparar-se para tirar proveito destas oportunidades. Não é um processo garantido de forma automática, nós temos que estar preparados e eu penso que o apresentador foi muito feliz na forma bastante positiva que fez da sua abordagem. O responsável defende que as oportunidades no petróleo e gás não representam um benefício automático para as empresas moçambicanas, considerando essencial que o setor privado invista em capacitação, conformidade e competitividade. O empresariado nacional tem que se preparar, não tem outra saída, porque nós estamos a falar de multinacionais bastante exigentes, estamos a falar de multinacionais que têm a sua própria agenda, no sentido de que têm prazos de implementação, porque não nos esqueçamos que elas também respondem a financiadores, respondem a investidores que têm o seu próprio calendário. Então não irão esperar que o empresariado nacional esteja em determinada altura pronto para tirar proveito. Nós é que temos que ir
um pouco atrás, um pouco ao encontro destes calendários das multinacionais. E para isso não nos sobra outra alternativa senão preparar-nos efetivamente. Manuel Gameiro destacou ainda a missão empresarial aos Estados Unidos como uma oportunidade de reforço de parcerias e transferência de conhecimento. Tem que ser uma viagem efetiva, tem que ser uma viagem que nós levamos efetivamente a nossa agenda devidamente preparada para que o retorno dessa viagem seja o máximo possível. Estamos a falar do setor privado, que volte com parcerias efetivas, que volte com possibilidades até de formação, no sentido de elevar os seus níveis de compliance. A Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos considera que a recente aprovação da Lei do Conteúdo Local representa um marco importante para o fortalecimento da participação do setor privado nacional nos grandes projetos de investimento. Segundo a organização, a nova legislação poderá contribuir para a criação de mais oportunidades de negócio, emprego e desenvolvimento de cadeias de valor ligadas aos recursos naturais. Por muito tempo, nós, como setor privado, estivemos a discutir como é que podemos garantir com que as pequenas e médias empresas moçambicanas pudessem ter oportunidade nas grandes empresas. E antes desta lei de conteúdo local, tudo estava sujeito àquilo que eram as vontades das empresas grandes. Mas agora temos um instrumento que também não significa um passaporte direto para ter oportunidades com os grandes projetos. É preciso que as PMEs se preparem, acima de tudo, se capacitem e encontrem mecanismos para fazer joint ventures com empresas estrangeiras que já estão neste setor já há muitos anos. A Cici Musa destacou ainda o contributo do Clube de Petróleo para o debate, referindo que a apresentação do engenheiro de reservatórios e especialista em petróleo e gás, Alves Lampião, permitiu aos participantes compreender melhor o potencial da indústria dos hidrocarbonetos e os requisitos necessários para integrar a cadeia de valor do setor. Vimos aqui o Clube de Petróleos, que trouxe uma radiografia, acima de tudo, daquilo que é o potencial que Moçambique tem no setor da indústria extrativa, sobretudo nos hidrocarbonetos. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma informação de como é que nós podemos aproveitar as oportunidades dos setores. Portanto, o Clube de Petróleo foi bastante feliz e muito pragmático em trazer de forma realística aquilo que são as oportunidades que este setor gera. Um grande agradecimento aqui ao engenheiro Alves Lampião por ter, desde que se inscreveu como membro da Câmara de Comércio, tem vindo sempre a participar e a partilhar esta informação e, como vocês viram, está disponível para se juntar com todos nós, com qualquer um dos membros da Câmara e até com aqueles que ainda não são membros da Câmara, para partilhar esta informação e criarmos programas que efetivamente possam beneficiar o desenvolvimento económico do país e o desenvolvimento dos empresários. Os participantes defenderam ainda a continuidade das reformas econômicas e fiscais, sublinhando a importância da simplificação dos processos, da digitalização dos serviços e do reforço do diálogo entre o governo e o setor privado. Nós defendemos reformas. O país, para desbloquear o seu potencial, deve fazer reformas. Todavia, é preciso não fazer reformas baseado em senso comum ou naquilo que é a expectativa de um ou do outro ou em modelos estrangeiros. Não é assim que as reformas devem ser feitas. As reformas devem ser feitas baseadas na questão situacional, na questão conjuntural e estrutural. Observamos uma breve pausa, voltamos já.
De volta às notícias. Moçambique passa a contar com uma nova plataforma de informação especializada no setor de petróleo, gás e energias renováveis. Trata-se da revista PetroConnect, lançada esta sexta-feira em Maputo pelo Clube do Petróleo, uma das empresas do Grupo Titânio. A publicação surge com o objetivo de promover o debate, a partilha de conhecimento e a divulgação de informação especializada sobre o setor energético, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico do país. O lançamento da revista representa mais um passo na estratégia de diversificação do Grupo Titânio, um dos maiores conglomerados empresariais nacionais. A PetroConnect pretende afirmar-se como uma referência para profissionais, investidores, acadêmicos e demais intervenientes da indústria energética através da produção de conteúdos especializados sobre petróleo, gás, energias renováveis, sustentabilidade e inovação. Até então, Moçambique carecia de uma plataforma em que tratava essencialmente sobre petróleo, gás, energia e sustentabilidade. O que nós queremos fazer com este projeto é apoiar todo o ecossistema em Moçambique, uma vez que é área nova, para que tanto o governo saiba como lidar com o setor, saber quais são as preocupações do setor, o que é que deve nortear, do ponto de vista de aprovação de novas políticas que facilitem a vida do empresariado no setor. E a nível do empresariado, nós queremos abrir uma janela para que eles possam saber quais são as necessidades dos megaprojetos por parte das entidades contratantes, subcontratantes e por aí fora. Também temos aquela questão das comunidades que está lá assente, que é para as comunidades dar a entender o que é que de facto a indústria tem para oferecer, que benefícios podem entrar delas. Para os promotores, a revista nasce numa altura em que Moçambique procura consolidar a sua posição no mercado energético, regional e internacional, contribuir para uma maior circulação de informação e análise sobre as oportunidades e desafios do setor. Falamos muito sobre petróleo, gás, energias renováveis e o setor em si extrativo. No entanto, em termos de informação flexível, pouco vê-se no nosso mercado e, quiçá, arriscar dizer que a nível mundial até acaba sendo um tabu. Então, a nossa revista traz essa conexão que não é local, simplesmente. Existe a prerrogativa de nós estarmos conectados com outros países, outras entidades que trabalham nesta mesma área, trabalham neste mesmo setor. Com esta iniciativa, o Grupo Titânio reforça a sua aposta na produção de conhecimento e na criação de plataformas que contribuam para o desenvolvimento do setor energético nacional. A revista PetroConnect está disponível em formatos digital e impresso. Num contexto em que Moçambique enfrenta fenômenos climáticos extremos, como ciclones, cheias e secas, o Dia Mundial do Meio Ambiente, assinalado esta sexta-feira, 5 de junho, voltou a reforçar os apelos à preservação ambiental. A data foi marcada por mensagem de especialistas e cidadãos que defendem a adoção de práticas sustentáveis, sublinhando que a proteção do meio ambiente é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento do país. A preservação ambiental tornou-se uma questão de sobrevivência e desenvolvimento, num contexto de crescente exposição do país a fenômenos climáticos extremos. Em Moçambique, os desafios ambientais vão desde a gestão de resíduos sólidos, à desflorestação e aos impactos das alterações climáticas. Reduzir o uso do plástico, plantar árvores, evitar deitar lixo ao chão, manter os espaços públicos limpos, são algumas das práticas apontadas pelos munícipes, ouvidos pela nossa reportagem, para contribuir para a preservação do meio ambiente. Evitar o corte desnecessário das árvores seria uma das boas práticas. Já havia referido o descarte, por exemplo, de plásticos em sítios não recomendáveis. Eu acho que não é ético uma pessoa tomar uma cerveja depois de deitar a lata de qualquer maneira na estrada ou lançar dentro do mar. Isso não é bom. Há quem também transforma a preocupação ambiental em ação concreta. É o caso de Antônio Chilauli, que reutiliza materiais descartados para criar peças utilitárias.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, fez-se a Praia da Costa do Sol para expor seus artigos e sensibilizar a população para a importância da reciclagem e da reutilização dos resíduos. Eu levo o mesmo lixo que deitas fora, da janela do seu carro, da varanda, da sua casa, deitar fora como lixo e volta a ser luxo na sua casa, porque eu transformo numa obra-prima que tu vais comprar e de novo decorar a sua casa, seu jardim, seu escritório para aí fora. O ambientalista Rui Silva defende que a proteção do meio ambiente deve ser uma prioridade, uma vez que dele dependem os recursos essenciais à vida. Segundo o especialista, cada cidadão tem um papel importante na adoção de práticas sustentáveis e na preservação dos ecossistemas. A conservação da biodiversidade e a participação dos cidadãos, das escolas, empresas e comunidades na preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Proteger o meio ambiente é proteger o futuro. Embora os desafios sejam significativos, especialistas consideram que ainda é possível reverter muitos dos danos causados ao planeta. O Sindicato de Jogadores de Futebol de Moçambique acusa os clubes nacionais de violarem os direitos dos atletas. A organização alerta que esta prática deixa muitos futebolistas desesperados após o fim da sua carreira, obrigando-os a viver em condições precárias. É preciso primeiro que os jogadores... De acordo com o sindicato, a realidade enfrentada por muitos jogadores moçambicanos é marcada pelo incumprimento dos contratos claros, falta de garantias sociais e inexistência de mecanismos de proteção após o término da carreira. 90 a 95% dos clubes não cumprem com aquilo que são os seus deveres e ferem sempre os direitos do jogador de futebol. É a razão pela qual temos nosso jogador de futebol hoje na condição em que está. Somos tidos como marginais e tudo mais, mas ninguém se dá conta. Para chegarmos àquela situação, somos mendigos porque alguém ficou com algo a que tínhamos direito e não cumpriu com o seu dever. O presidente do Sindicato dos Jogadores, Celso Matabela, defende que, para evitar problemas desta natureza, é fundamental que os atletas se organizem ainda durante o auge das suas carreiras. Felizmente, temos estado a trabalhar nesses projetos, parcerias com o INSS, Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é para ver se conseguimos, pelo menos enquanto o jogador estiver a praticar o futebol, vai fazendo alguma formação que para fim da carreira possa dar continuidade à sua vida, normalmente sem passar por essa situação de mendicidade. Mas também tem outro fator fundamental, que é este. Se calhar não diria que o jogador ganha tanto assim, não é tanto dinheiro, é a imagem com que ficamos, mas 98 a 99% dos jogadores, todos eles deixaram dinheiro nos clubes, e principalmente até nos grandes clubes. É o contrato, vem no papel, vai oferir o valor X, mas no fim não tem o valor das luvas, não tem. Quase que todos nós temos valores a oferir nesses clubes. E isso vem a pesar depois daquilo que é o final da carreira. Perante este cenário, o Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol de Moçambique reforça o apelo às autoridades desportivas e aos próprios clubes para que sejam criados mecanismos de proteção e valorização dos atletas, garantindo que o contributo dado dentro das 4 linhas se traduza em segurança e dignidade fora delas. Com esta nota de reportagem, colocamos o ponto final a mais uma edição do AMNTV News. Gratos pela atenção dispensada, vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.